Ok, então só relembrando a nossa aula passada, a gente falou da série de Fourier. A aula de hoje vai ser bem rápida, né? Porque a primeira aula é que deu mais trabalho, né? E agora na segunda vai ficar bem mais tranquilo, tá? Mas vocês não vão deixar de ter nada do que foi dado na primeira aula, tá? Então a gente viu na aula passada que o Fourier, né, mostrou que funções periódicas elas podem ser escritas como uma soma, uma combinação linear, né, de funções seno e cosseno, tá certo? E essa soma é uma soma infinita, mas tem um termo, né, que é quando o sinal que a gente mostrou aqui, que seria, por exemplo, um exemplo seria encontrar a série de Fourier desse sinal aí. Aliás, a gente até pode fazer essa aí, né, para vocês verem como é que dá trabalho quando tem uma reta inclinada assim, né? A gente vai ver já já. Mas, então a gente viu que desde que a função seja periódica, né, ela permite ser escrita como essa soma aqui, que está primeiro aqui escrita dessa forma aqui, né, menos compacta, né, onde você tem um termo inicial, a gente chama de termo DC também, né, tem a ver justamente com os valores, quando você tem uma função periódica que não tem valor médio, né, que não tem valor médio zero, né, então aparece esse termo DC aí. E por que se chama AC? Eu estou falando isso porque teve um aluno que perguntou AC, porque você pode ver que o resto ali é só senos e cossenos, e aí o valor médio é zero. Então, okay? Por isso que tem que ter esse A0 ali, né? Porque se tiver um periódico que tem valor médio diferente de zero, como é que você vai conseguir expressar? Não tem como, certo? Não tem como. Legal? Tanto que uma das maneiras, a gente vai ver, uma das maneiras de facilitar a resolução de séries de Fourier, né, tanto da forma trigonométrica quanto da forma de amplitude de fase, tanto da forma exponencial, é você olhar simetrias, ajuda bastante. Então vocês já tenham visto isso em cálculo, né? Mas a gente vai hoje falar da trigonométrica e da extensão da trigonométrica, que é a amplitude de fase, tá? Então a gente viu aqui, ó, quais são as coisas importantes que a gente tem que saber, né? A função é periódica. Se ela é periódica, ela tem o quê? Ela tem período, certo? Ela tem período. E se ela tem período, né, ela tem frequência, que é o inverso do período. E se ela tem frequência, né, inverso do período, que é medido em Hertz, ela tem frequência 2 vezes F0, que é a frequência em Hertz, ou também 2π sobre T, né? Certo? Porque é o que? É 2π vezes 1 sobre T, que é igual a 2π vezes F0, certo? E isso aqui é o que? É a frequência angular, que é a que a gente vai usar, tá? Aí na aula passada a gente também viu como é que se calculava, né, num dado. O que é você descobrir a série de Fourier? Se a série de Fourier é dada por isso aqui, você encontrar a série de Fourier, você determinar quem é o A0, quem é o AN, quem é o BN. Por quê? Porque o ômega 0 você já sabe quem é. Você tem a função periódica, você tem o período. Tem o período, tem F0, tem F0, tem ômega 0, certo? Então, tranquilo, tá? A gente vai ver algumas coisas interessantes, né? Então, a gente já viu na aula passada, né, que como é que a gente calcula o A0, o AN e o BN. Então, a gente viu que o A0 vai ser, né, dado por essa integral, 1 sobre T, 0 a T, F de T dt. Não vou repetir isso, eu vi isso na aula passada, expliquei por que chega nisso. Basicamente integra dos dois lados e aí fica só o A0, né? E também você tem os valores de AN e BN, né, onde você
Também para encontrar, você integra dos dois lados, mas não faz só a integral, faz a integral vezes um cosseno e a integral vezes um seno. E aí corta, por causa das relações que existem, essas relações trigonométricas aqui, ó, né? De integral do seno, integral do cosseno, integral de seno e cosseno, etc. Você consegue trabalhar para encontrar o AN e o BN. Como eu falei, vai ser tudo dado as fórmulas, então tranquilo para a gente. Tá? Existe a forma trigonométrica na forma de amplitude, que é o AN, e fase. Notem que a diferença é que aqui você tem um AN grande e um φn que dependem de AN pequeno e BN pequeno. Você pode, para você encontrar a fórmula de amplitude e fase, primeiro você encontra a fórmula trigonométrica padrão. Depois você usa uma relação entre o AN e o BN e o AN grande, e o AN e o BN e o φn, tá? O A0 é calculado da mesma forma, tá? Como é que você chega nessas relações aqui de AN e φn? Estou falando rápido porque a gente já viu isso na aula passada, tá? Você usa essa fórmula aqui do cosseno, né? Do cosseno de alfa mais beta, que vai ter um cosseno alfa, cosseno beta, seno alfa, seno beta. Usando essas fórmulas, você chega que o AN pequeno vai ser AN cosseno φn e o BN vai ser menos AN seno de φn. E aí você tem essa equação aqui, né, que relaciona o AN e o φn com o AN pequeno e o BN pequeno, tá? Aqui a gente tem aqui algumas integrais que são importantes na hora de calcular uma transformada, uma série. É que série de Fourier é uma coisa tão, assim, é excelente, mas é uma coisa tão que eu uso menos, eu já só fico falando transformada. Porque a série de Fourier tem uma limitação, tem que ser uma função periódica. Se não for uma função periódica, não dá certo. Legal? Então, a gente tem que trabalhar então com as nossas funções aqui, algumas integrais que podem aparecer na hora de encontrar a série de Fourier. Aqui, por exemplo, a gente vai fazer hoje, não precisa dessa integral não, nenhuma integral complicada, até precisa de cosseno e seno, vou colocar na prova, mas essas aí vocês não deveriam precisar consultar. Uma outra coisa que é interessante, vocês vão ver na hora de calcular a nossa série de Fourier, é que às vezes aparecem esses termos, seno de NP, cosseno de NP, ok? Para saber o valor disso, você consegue fazer isso usando o círculo trigonométrico ali, lembrando mais ou menos onde é que está o seno, onde é que está o cosseno, né? Mas se você quiser usar o calculador, ou se você não quiser usar nada disso, você pode usar essa tabelinha aqui também, certo? Ok? Que é bastante útil, tá certo? A gente vai ver em alguns casos aqui como é que ela funciona, tá? Ok, que mais? Bom, eu vou fazer o seguinte, na aula anterior, eu calculei a transformada não, mais uma vez, eu calculei a série de Fourier, né, dessa forma de onda aqui, quadrada, tá ok? Eu vou até apagar aqui, porque isso aqui tem a ver com o cálculo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a mesma coisa aqui, tá? Nessa aula, só que como eu estou um pouquinho mais rápido que estou na aula passada, se der tempo eu faço a série de Fourier daquele sinal lá de cima, que é tipo um trapézio, tá? Vocês vão ver que vai dar muito mais trabalho, tá? Vamos lá então. Então, como é que fica isso, Abel? Beleza. Isso aqui vai ficar da seguinte forma, ó. Vamos fazer então a série de Fourier trigonométrica disso aqui e depois fazer a forma trigonométrica alternativa, que é aquela que aparece um A grande N e o φ de N. Qual é a vantagem de você saber a fórmula trigonométrica alternativa? É que quando você tem aquele A grande N, φ de N, se você esquecer o φ de N, que é apenas uma fase, é uma fase. Então,
A frequência é que é importante, digamos assim. O N ômega 0. Você consegue saber a força, digamos assim, de cada frequência. Porque o AN é um multiplicador de uma frequência, por exemplo, o A1 é para a frequência ômega 0. O A2 é para a frequência 2 ômega 0. O A3 é para a frequência 3 ômega 0. Se você fizer eu até fiz aqui em cima, se você fizer um espectro de frequências, por exemplo, né, que na verdade, ômega 0, 2 ômega 0 e os ANs, você vê qual é a que tem maior peso. Não sei se vocês estão entendendo aí o que eu estou falando. Qual é a frequência que tem maior peso no sinal periódico? E por que isso é importante? Por exemplo, se eu vejo que a frequência ômega 0, né, ela tem peso 10, a frequência 2 ômega 0 tem peso 5, a frequência 3 ômega 0 tem peso 2, a frequência 4 ômega 0 tem peso meio, a frequência 5 ômega 0 tem peso 0,01. Pensa bem, só as 3 primeiras frequências que interessam. E aí você pode fazer uma aproximação de uma determinada onda periódica usando apenas 3 termos. Vai ficar bom? Bom, vai ficar bom, vai ter uma boa aproximação, já que as frequências maiores são menos utilizadas. Vai ficar igual? Não, igual não tem como ficar igual, você tem que usar quantas frequências? Infinitas, aí realmente fica igual, certo? Mas ninguém vai escrever infinitas. Qual é a vantagem disso? Eu diria que para circuitos elétricos, que é onde esse livro aqui, eu estou usando a série de Fourier do livro do Sádico, que fala mais de circuitos elétricos. Isso é interessante, você pode pegar uma onda quadrada, decompor em 3 frequências principais, usar 3 vezes o método fasorial, falei isso na aula passada, e resolver o problema com um erro aí de menor do que 3%. Tá? Legal. Mas isso aqui é mais importante quando você está trabalhando em telecomunicações. Tá? E aí em telecomunicações você nem usa um espectro. Isso aqui vocês concordam que é um sinal discreto? É discreto, né? Você usa uma coisa contínua. E aí você consegue, por exemplo, separar as frequências que mais interessam e jogar fora as que não interessam. Então você pode usar isso para filtrar um sinal, certo? Por exemplo, se o sinal tem muito ruído normalmente é alta frequência. Então o que você faz? Você faz um filtro, né, que é passa baixa, que ele vai cortar as altas frequências e o ruído diminui, né? É por isso que você tem vários filtros aí que trabalham com isso. Normalmente os filtros que trabalham com isso são filtros digitais, porque hoje quase tudo é digital. Mas a teoria básica é essa que vocês estão vendo, vocês estão entendendo? Vocês vão passar para a parte digital mais tarde, quando tiver, eu diria, a gente vê um pouco de digital lá no finalzinho, lá na parte de que a gente está trabalhando com transformada Z, né? Mas pode-se ver um pouco também em algumas outras disciplinas, se o professor quiser ver, na parte de transmissão digital, né? E pode-se ver também, claro, se você for fazer mestrado na área de processamento de sinais, eles não vão nem falar muito de processamento, vão falar, tá? Vai ter transformada de Laplace, vai ter isso tudo, mas vai ter muito mais transformada Z, transformada discreta de Fourier, certo? Que é mais interessante. Uma coisa que vocês devem ver, né, também essa parte de filtros, talvez na área de telecom também, né? E na área de você pode usar transformada de Fourier também na área de resposta de frequência, né? Que se usa em eletrônica analógica, mas também se usa em controle, tá? O controle também se usa, mas eu acho que não será visto, não. Porque, na verdade, pessoal, se vocês olharem, vocês já tem matérias pra caramba. Por quê? É porque o curso de engenharia elétrica, assim, você vê, isso acontece tanto na engenharia elétrica que, na verdade, já devia meio que ser separado. Como assim?
A gente hoje forma um engenheiro eletricista, né, que ninguém chama do elétrico, né, mas é eletricista, onde ele, na verdade, é um engenheiro de três especialidades. O engenheiro eletricista ele é formado em engenharia de telecomunicações, ele é formado em engenharia de eletricidade mesmo, ou seja, seria de eletrônica de potência, elétrica de potência, ou geração, transmissão, distribuição, e em eletrônica, certo? E antigamente ele era o cara que se formava na engenharia de computação, que já separou. A engenharia de computação separou, mas se vocês conhecem o I3E, a engenharia de computação está dentro do I3E. É o I3E Computing, entendeu? Então, tudo veio da engenharia elétrica. Então, às vezes na engenharia mecânica você tem menos mecânica, por exemplo, no IME ainda tinha umas coisas assim bem específicas. O cara no IME saía formado em engenheiro mecânico, mas ele podia escolher mecânica de automóvel, que basicamente é engenharia mecânica geral, digamos assim, máquinas e automóveis, mas no IME tinha mecânica de armamento, né? Porque é uma engenharia mecânica separada, faz sentido, né? Tinha mecânica de armamento, tá? Engenharia química, você vê, também já está separando, né? Engenharia de alimentos é uma parte da engenharia química. Engenharia engenharia biológica, não sei, né? Biomedicina, você vê, é uma coisa totalmente misturada, tem engenharia elétrica no meio, né? Tanto que o nosso professor Alexandre é mais nessa área aí, né? Na biomédica. Então, infelizmente tem muita matéria, a gente não pode ver tudo. Você acha que vai ter ênfase depois, tipo assim, engenharia com ênfase em tal coisa? Eu acho que isso aí é uma coisa, pensa bem, até nos Estados Unidos eles ainda estão segurando do jeito que está, então vamos deixar, né? Entre Estados Unidos, Índia, China, continua assim. Você vai lá ver um curso de engenharia elétrica, é esse aí. O cara vê eletrônica, vê digital, né? Deveria separar para mim, você está entendendo? Na verdade já teve uma separação. Quem gosta de eletrônica digital vai fazer computação, né? Mas eu acho que aí ao mesmo tempo ele tem algumas falhas, principalmente na interface, porque o grande sacada do engenheiro do nosso engenheiro elétrico, digamos assim, o eletricista, é que ele sabe fazer a transição. Ele sabe fazer a transição entre o mundo real e o digital, né? O engenheiro de computação, ele não é que ele não saiba, mas ele tem mais dificuldade, porque ele não teve tantas disciplinas assim. E se falar sobre transmissão de dados, essas coisas, aí ele não sabe, às vezes, nada, né? Ok? Não tem ideia de como é feito. A vantagem da gente, a gente vê redes, a gente vê redes num nível muito mais eletrônico do que no nível, né, que é o nível que eles usam depois, né? A gente sabe o que está acontecendo. Eu acho muito legal, mas ao mesmo tempo torna o curso bastante difícil, isso não há dúvida, entendeu? Isso não há dúvida, tá? A gente sente aí, né? O pessoal fala, se você for ver em termos de algumas equações e matemática, o curso de engenharia química também é muito pesado, só que eles são muito práticos, eles usam meio que fórmulas prontas, então, entendeu? Vai lá e acabou. A gente acaba não, aqui a gente tem que mexer às vezes na mão para chegar lá onde a gente quer. Bom, então por isso que essa parte aqui é importante. Primeira coisa que eu vou fazer então hoje é um exemplo, tá? Um exemplo que é encontrar transformada mais uma vez, série de Fourier trigonométrica dessa forma de onda aqui, tá? Ok? Notem o seguinte, ó, de cara já dá para ver que essa forma de onda vai ter um a zero. Por que vai ter um a zero? Porque a média dela não é zero. Se eu fizesse um eixo aqui, aqui eu teria mais meio, e aqui eu teria menos meio, e aqui, né, seria o zero, né? Notem, aí você poderia ter a média nula, certo? A média nula, tá? E aí já dá para ver, meio que perceber que a média vai ser nula, a média vai ser meio, né? Ou seja, se você fizer f de t menos meio, vai dar uma coisa de média nula,
certo? Ok? Ou seja, o f de t menos meio é uma outra forma de onda que vai ter média nula, ou seja, o A0 vai ser zero. Porém, se f de t menos meio vai ser o A0 zero, passa o meio para o outro lado, o A0 vai ser meio, concordam comigo? Né? Vocês vão ver agora isso. Bom, o que é que a gente precisa para calcular a série de Fourier? A gente precisa do t, certo? Com o t a gente obtém o f0 e com o f0 a gente encontra o ômega 0, certo? Isso é dado. Por que é dado? Porque é dada a forma de onda, certo? É dada a forma de onda. Ok? O que a gente mais precisa depois para calcular? A gente precisa calcular o A0, precisa calcular o AN e precisa calcular o BN, certo? Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro vamos calcular o que a gente precisa, o que é dado. Então, o que é dado? A forma de onda, né? Eu perguntei lá na outra turma, qual é o período aí, né? Acho que está bastante óbvio, né, para vocês verem que o período é de 2 segundos, tá? Ok? Se repete de 2 em 2 segundos, ok? Não, é 2, né? Não, é 2, né? Exatamente, tá? Nem que eu tivesse colocado assim, o período seria 1. Ela se repete de 2 em 2 segundos, ó. Na dúvida, desenhe na prova com 2 cores. Fez a forma de onda, não fez? Agora, pega agora outra forma de onda. Ok? Ela começa a se repetir depois de 2 segundos. Tudo bem? Tranquilo. Se t grande, então, é igual a 2, o que vai acontecer? A frequência vai ser igual a meio Hz. 1 sobre t, 1 sobre 2. E a nossa frequência angular, que é o que a gente usa, é π radianos por segundo. Por quê? É 2π vezes 1 sobre 2. 2π vezes 1 sobre 2 dá π. Ok? Então está aqui o nosso ômega 0. Ok? Beleza. Já tem ômega 0? Tem. Já tenho, então, já tenho t? Tem. Então já posso fazer a minha integral para encontrar o A0. Tá? O que eu vou fazer aqui na integral para encontrar o A0? Vou substituir. Então vai ser integral de 1 sobre t, 1 sobre 2, de 0 até t, de 0 a 2, de f de t dt. Porém, olhando lá a figura, o que acontece? Né? O que acontece é que de 0 até 1, o f de t vale 1, certo? Né? E de 1 até 2, o f de t vale 0. Então eu posso escrever essa integral que está aqui em cima, né? Eu posso escrever ela dessa forma aqui, ó, ok? Dessa forma aqui, que é meio da integral de 0 a 1 de 1 dt. Por que de 0 a 1? Porque de 1 até 2 a integral é 0, certo? O que vai dar meio de dt de 0 a 1, que é meio, né, de t, da integral de dt de 0 a 1, que é meio de t de 0 a 1, que é meio de 1 menos 0, que é meio. Então, meio. Legal. Esse é o A0, já encontrei. O que a gente vai fazer agora? O que a gente vai fazer agora é encontrar o nosso AN. Então, vou pegar lá a fórmula do AN. Eu sei que ômega 0 é igual a π, né? Ok? Eu sei que o t é igual a 2, né? E notem, eu não tinha usado ainda o ômega 0 igual a π porque não precisava, agora eu estou precisando dele, né? Então, substituindo na fórmula, a n vai ser 2 sobre 2, integral de 0 a 2, de f de t, cosseno de n, ômega 0 t dt. Substituindo, ômega 0 é igual a π.
Então, a n vai ser integral de 0 a 2 de f de t cosseno de nπt dt. Todo mundo acompanhou? Estou escrevendo rápido, mas... Escrevendo rápido não, estou falando rápido, né? Porque eu já escrevi. Ok? E aí, eu posso dividir essa integral em duas partes. Uma integral de 0 a 1 e uma integral de 1 a 2. Certo? Só que de 1 a 2, o que vai acontecer? Isso aqui vai valer 0. Então, toda essa integral aqui, né, vale 0. E de 0 a 1, esse cara vai valer 1. Então, eu vou fazer agora, né, a integral de 0 a 1 de cosseno de nπt dt. Né? Integral de cosseno de AT dt, eu não sei, eu sou muito burro, eu não passei em cálculo 5 vezes. Então, eu vou colocar para vocês a fórmula. Né? Olha lá, integral de cosseno de 0 a t de n... Não, desculpe, não é essa aqui não. É essa aqui. Cosseno de AT dt é 1 sobre A seno de AT, certo? Uma pergunta. Na prova de cálculo, o professor deixava alguma tabela? Nenhuma, né? Nenhuma. Na nossa... Relações trigonométricas para você usar para integrar. Sim, aí é legal. Aquela cosseno de A mais ou menos B, essas coisas, né? Se bem que, vamos combinar, essas coisas, teoricamente, você tinha que saber da época do ensino médio. Eu não é? As relações lá trigonométricas. Eu sei. Não. Tem algumas relações trigonométricas que talvez vocês não tenham... Talvez tenha sido até apresentado no ensino médio, mas normalmente você não vê. Por exemplo, cosseno do arco metade. Transformar cossenos em tangentes do arco metade. Entendeu isso? Esse tipo de coisa, às vezes, você, porra, de onde tira isso, né? Mas às vezes você resolve problemas de trigonometria fazendo isso. Entendeu? Transformar senos e cossenos em... Seno de θ, cosseno de θ em tangente de θ sobre 2, uma fórmula em cima disso, entendeu? Não, eu só estou falando porque é uma das coisas que se usa aí, tá? Tinha, eu lembro, cara, a gente se preparava muito, né? Turma IME, ITA, os caras só botam questão de maluco, né? Entendeu? Os caras fazem de propósito, né? Questões de geometria, principalmente, é bem complicado. A prova mais difícil do IME, a prova do meu ano, a prova mais difícil que teve foi de geometria. Foi difícil. Eles chamavam de MAT 2. É geometria plana e espacial, sabe? E trigonometria também caiu um pouquinho. E a outra, MAT 1 é álgebra, basicamente, e cálculo, porque cai cálculo no IME. Cálculo 1 cai, tá? Então tem integral, derivado, essas coisas tudo cai, né? Bom, tá aqui. Então a integral de cosseno é 1 sobre A vezes seno. Beleza, então se a integral de cosseno é 1 sobre A vezes seno, né, vamos lá, ó. Integral de cosseno de nπt dt, 1 sobre o A, aqui, né, vai ser nπ, então é 1 sobre A seno de nπt, de 0 a 1, certo? Vai dar 1 sobre nπ, pode colocar em evidência, né? Seno de nπ vezes 1 menos seno de nπ vezes 0. Seno de nπ vezes 0 é seno de 0. Seno de nπ, o que é? Olha aqui o círculo trigonométrico. Quando n é igual a 0, que não é o caso, porque aqui os n são todos diferentes. Quando n é igual a 1, vai dar π. O seno vai dar 0. Quando n é igual a 2, vai dar 2π. O seno vai dar 0. Quando n é igual a 3, vai dar 3π. O seno vai dar 0. Notem que o seno dá 0, mas o cosseno não, tá? O cosseno vai ficar alternando entre 1 e menos 1, 1 e menos 1, certo? Quando for 0, cosseno 1. Quando for π, cosseno menos 1. Porque o cosseno é esse eixo aqui, ó. É o eixo dos cossenos. E esse eixo é o eixo dos senos, certo? Círculo trigonométrico. Legal? Ok? E o valor é sempre 1, né? O círculo trigonométrico vale 1. Então, olha só como é que ficou. Ficou seno de nπ menos seno de nπ0. Seno de nπ0 é seno de 0, seno de 0 é 1.
Seno de NP. Seno de NP é zero também. Então dá 1 sobre 2, 1 sobre NP vezes zero. Ou seja, o AN deu zero. Pode acontecer? Claro que pode acontecer. Tá? Claro que pode acontecer. Né? Aliás, vocês vão ver que quando você tem uma função ímpar, os ANs serão zero. Aí você fala, pô, aquela função ali não é nem par nem ímpar. Concordo. Você concorda que se você botar ela do jeito que eu coloquei lá, com um eixo aqui, ela vira uma função ímpar? Olha lá, vê se ela não virou uma função ímpar. Ela é simétrica em relação ao eixo vertical? Não, não é. Ela é simétrica em relação à origem, né? A origem, a nova origem, digamos assim. Pode ver, ó, como é que você vê essa simetria? Traça uma reta, aqui, ó. Traça uma reta passando por zero. Na verdade, a gente chama de antissimétrico, né? Porque, olha só, tá vendo? O valor nesse ponto aqui, A, é igual a menos o valor no ponto menos A. Concordam? Aquele negócio de f de t igual a menos f de menos t, que é o famoso função ímpar. F de t é igual a menos f de menos t. Pode ver se não funciona aqui, ó. F de t, 1. Quanto é f de menos t? Menos 1. Menos 1 igual a 1. Antissimétrica. Ou simétrica em relação à origem. Como é que seria par? Seria par se eu fizesse isso aqui, olha só. Como é que eu transformo isso numa função par? Dá para transformar na função par, sabe como? Na verdade, eu tenho que fazer 2 deslocamentos, né? Tem que primeiro transformar numa função ímpar e depois deslocar para o lado, aí vira uma função par. Concorda comigo? Ó, aqui não é igual a isso aqui não é igual a isso aqui, não é simétrico? Estão vendo? Não é só um deslocamento não, tem que ser 2, tá? Legal, por isso que deu esse AN igual a zero, né? Ela é uma função, o pessoal às vezes até fala, intrinsecamente ímpar, certo? Ok? Por quê? Porque através de apenas um deslocamento eu transformo ela numa função ímpar, certo? Mas o ímpar é igual a zero, mas necessariamente toda função que dá igual a zero ela vai ser ímpar, né? E tem que ver, realmente, tem que ver. Eu acho que quando o n igual a zero, eu acho que toda função tem que ser ímpar sim. Tem que ser ímpar sim, tá? Mas a gente normalmente não faz isso, a gente não faz ao contrário, entendeu o que eu estou falando? A gente sai da função e aí você já vai saber, você conhece a função, né? Beleza, agora vamos calcular quem? Pô, calculei o AN, vou calcular o BN. O BN, ó, já vou economizar. Como assim economizar? Já não vou fazer integral de 0 a 2. Vou fazer integral de quanto? Né? Ó, até errei aqui, hein? Na turma anterior ninguém reclamou. Ó, tá errado aqui. Aqui é BN é igual a quanto? 2 sobre o período, que é 2. Não errei não, é porque é 1, né? É 1, desculpe. É que eu já economizei. 2 sobre 2, né, deu 1. Foi por isso que eu fiz aqui. Não errei não, tá certinho. Tá? E aí, integral de 0 a 1 de seno de NP. Por que de 0 a 1 e não de 0 a 2? Porque de 1 a 2 o f de t vale... Nota, o f de t eu nem coloquei aqui, tá vendo? O f de t vale 1 de 0 a 1 e 0 de 1 a 2. Isso aqui vale 1. Então isso aqui, ó, já faz eu poder fazer direto isso aqui, né? E se eu colocar, fica um seno de NP t dt. Qual é a integral de seno de NP t dt? É menos 1 sobre NP, menos 1 sobre A, cosseno de NPT. Legal? Cosseno de AT. Lá, está na fórmula. A gente precisa disso? Precisa disso... Não, né? Seno e cosseno não precisa, mas eu vou colocar na prova, tá? Tudo bem. Aí eu
fiz as contas, ó, dá menos 1 sobre NΠ, cosseno de NΠ menos cosseno de zero. Cosseno de zero é 1. E o cosseno de NΠ? Olha aqui, ó, pessoal, cosseno de NΠ, olha aqui. Essa tabelinha aqui, ó, cosseno de NΠ, menos 1 elevado a n. Né? Menos 1 elevado a n. Ok? Então, ó, eu coloquei aqui, ó, menos 1 elevado a n. Aí eu troquei o sinal aqui, e aí troquei o sinal aqui, ó, troquei o sinal aqui mais, e aí eu coloquei mais aqui e menos aqui. Ficou dessa forma. Ficou 1 sobre NΠ, 1 menos 1 elevado a n. E o que vai acontecer? Quando n for ímpar, o que vai acontecer? Vai dar 1, menos 1, dá 2. Quando n for par, vai dar 1 menos 1. Vai dar 0. O correto é você escrever o BN assim, ó, do jeito que está aqui nesse quadrado. Porém, você pode escrever assim também, fica mais bonitinho, fica só 2 sobre NΠ. Tá dando para entender porque ficou 2 sobre NΠ? Legal? E aí, você pode escrever, né? Aqui é outra coisa, né? Você pode escrever a sua série de Fourier assim, ó. Ou você pode escrever a sua série de Fourier assim, ó. O que eu fiz aqui? Eu simplesmente substituí na fórmula lá. O A0 não é a meio? Coloquei meio. O AN não é 0? Então não tem AN. Ou seja, não tem o termo cosseno de N ômega 0T, não existe. Só existe o termo BN seno de N ômega 0T. Aí eu substituí, ó, o BN é esse cara aqui. Esse aqui é o BN. E isso aqui é o ômega 0. Legal? Então, a resposta final do problema seria essa. Mas você pode escrever assim, ó, também, bonitinho assim, né? É o somatório de n igual a 1 até infinito com n ímpar. Olha aqui. Com n ímpar de 2 sobre nπ seno de nπt. Tá ok? Ficou entendido? Legal? É uma forma de escrever. Agora vamos fazer dessa forma aqui, ó, que é a forma amplitude fase, digamos assim. Amplitude fase. Como é que faz isso? A gente viu na aula passada, a fórmula da amplitude da fase é dada por isso aqui, ó. AN, raiz de AN ao quadrado mais BN ao quadrado, φn é igual a menos tangente, ou seja, menos arco tangente de BN sobre AN. Quando você substitui o AN que você já encontrou, vai dar que o AN grande é igual ao BN, certo? E que o φn vai ser igual a menos π sobre 2. Substituindo, né, você chega nessa fórmula aqui, né, cosseno de npt menos π sobre 2, aqui o BN, e olha só, o cosseno disso aqui menos π sobre 2 é igual ao seno, né? E aí você tem a mesma fórmula que você encontrou lá em cima. Que bom, né? Pois é, que bom, certo? Eu aí fiz o gráfico. Como assim o gráfico? Eu calculei os ANs, não me preocupei com a fase não, só com o gráfico. Então olha só que legal. Notem que aqui, ó, são as frequências. Professor. Oi. Aquela fórmula que a gente achou anteriormente é a trigonométrica? As duas são trigonométricas. A primeira com a AN e BN é a trigonométrica padrão. A outra é a trigonométrica na forma amplitude e fase. Por que as duas são trigonométricas? Porque tem cosseno e seno.
A aula que vem, o que é que a gente vai aprender? A fórmula que não é trigonométrica, que é a fórmula o quê? É a fórmula exponencial. E como é que você vai chegar na fórmula exponencial? Você vai usar as fórmulas de Euler. Eu vou substituir o cosseno, né? Eu vou pegar e vou usar o seguinte, eu sei que cosseno, né? Primeiro, eu sei que E elevado a mais J θ é igual a cosseno de θ mais J seno de θ. Sei que E elevado a menos J θ é igual a cosseno de θ menos J seno de θ. Fazendo esse sistema e isolando, eu encontro que o cosseno de θ é igual a E elevado a mais J θ mais E elevado a menos J θ dividido por 2. E o seno de θ é igual a E elevado a mais J θ menos E elevado a menos J θ dividido por 2J. Essas são as fórmulas de Euler. A fórmula que dá cossenos em função de E elevado e a fórmula que dá E elevado em função de cossenos e senos. Certo? A ida e a volta. Se você conhece uma, você conhece a outra. É só fazer o sistema. Está dando para entender? É bem tranquilo. Porque olha só, faz o sistema aqui. Soma as duas. Soma as duas, vai ficar E elevado a J θ mais E elevado a menos J θ. E do outro lado vai ficar só 2 cosseno de θ. Some o seno de θ, não some? Não é isso? O que vai acontecer então? Você simplesmente fica com o cosseno de θ igual a E elevado a J θ mais E elevado a menos J θ dividido por 2. Agora diminui as duas. Né? Quando diminuir as duas, vai sumir quem? O cosseno. Vai ficar 2J seno de θ. Entendeu o que eu estou falando? E aí aparece a segunda fórmula. É o que a gente vai fazer na aula que vem. Mas olha só uma coisa que é interessante aqui. Né? Quando eu fiz agora, eu simplesmente peguei e calculei. Então aqui são as fórmulas. O ômega 0 o ômega 1 é π, certo? O ômega 2 é 2π, certo? Então aqui, ó, a frequência aqui é π, a frequência aqui é 2π, aqui a frequência é 3π, e aqui a frequência é 4π, e aqui a frequência é 5π, certo? Frequência vale isso, né? Frequência em radianos por segundo. Então uma é π radianos por segundo e assim por diante. Tá legal? O que vai acontecer aqui? Notem, essa frequência ela tem um peso de 0,63. Estão vendo aqui? Essa frequência aqui tem um peso de 0,21. Essa frequência aqui tem um peso de 0,12. Está caindo muito rápido, estão vendo? A próxima frequência, que vai ser o 7π, vai ter um peso menor do que na casa dos centésimos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E aí é que eu falo daquilo que você pode usar, às vezes, 3 frequências só para definir o teu problema. Está dando para entender o que eu estou falando? Uma frequência de π, uma frequência de 3π e uma frequência de 5π. Como assim teu problema? Vamos supor que seja um circuito elétrico, que você vai entrar com aquela onda que está lá. Aí aquela onda você não aprendeu a fazer. Agora você sabe fazer, você pode usar Laplace. Certo? Só que quando você for usar Laplace, você vai ter um problema. Você vai encontrar uma solução bem mais complicada. Porque o Laplace dá a solução exata. Exata mesmo. É a solução com a parte transitória. Então vai ter um E elevado a menos alguma coisa, que multiplica um cosseno, uma coisa desse tipo. E a gente sabe que quando você coloca essa forma de onda aí, depois de muito tempo, essa parte transitória, meu amigo, já morreu. E muito tempo para engenharia elétrica é coisa de 3 segundos. Entendeu o que eu estou falando? Então, a gente usa muito supondo estado permanente, né, que a gente trabalha. Principalmente se a frequência for alta, então
muito tempo, às vezes até milissegundos já é muito tempo se a frequência for alta. Então, se você vai trabalhar com um estado permanente, se você fizer a solução por Laplace, você vai estar tendo um trabalho a mais. Aí você faz que solução que vocês já viram lá no corrente alternada? Vocês fazem a solução por fasor. Quando vocês aprendem fasores, né, que é corrente alternada, né, vocês podem ver que o professor fala logo na primeira aula, estado permanente senoidal, ou seja, o sistema já estabilizou, né? O fasor é uma solução aproximada, ele descarta as soluções que são, digamos, transitórias, né? Transitória é o nome que a gente dá antes de estabilizar, regime transitório. Vocês não deram controle ainda não, né? Pois é, controle, quando vocês forem ver, vocês vão ter, o que é que você vê em controle? Você define através de transformadas de Laplace. A grande vantagem de Laplace é você analisar, por exemplo, regime transitório. Acabei de falar para vocês que ele dá a solução exata, então você vê isso. Você também define, então, quando você tem um projeto, né, de sistemas de controle, que a gente chama de controle clássico, que é o controle que se trabalha com transformadas de Laplace ou coisas do gênero, são 3 itens que definem um projeto, né? Primeiro item é a estabilidade. Não adianta nada você tentar fazer sistemas de controle de um sistema que não é controlável, não é estável. Então você define a estabilidade, né? Beleza. Como é que você vai ver isso? Vocês vão ver que tem várias fórmulas disso. Então é interessante para vocês verem. E claro, às vezes dá coisas complicadas, dá equações de grau S muito grandes. Como é que você vai fazer isso? Aí o pessoal tem várias maneiras de você, são critérios de estabilidade, você usa umas técnicas bem interessantes, né, porque tem a ver com as raízes. Porque olha só, pensa bem, se você tem uma raiz, né, a gente chama de polos, que é a raiz do denominador. Você tem uma equação lá de Laplace que tem numerador e denominador. O denominador, as raízes são chamadas de polos, né? E no numerador as raízes são chamadas de zeros, certo? Porque ela zera. O polo torna infinito, o zero torna zero. Por que o polo torna infinito? Porque qualquer coisa sobre zero vai dar uma coisa que tenha infinito. Então o que você não quer? O que você não quer é que você tenha um polo, né, que esteja no lado direito. Porque se você colocar ele do lado direito, o que vai acontecer? Você vai ter um E elevado a um valor crescente. Entendeu o que eu estou falando? Então você quer que a raiz esteja, que a gente chama de semiplano esquerdo, né, do plano S. Vocês vão ver isso em controle. É que eu dei aula de controle muito tempo, galera. Eu dei aula de controle para o Sesumar e dei aula de controle até na UEM. É óbvio que eu não vou dar aula de controle agora porque tem a Camila, mas se me pedirem para dar aula de controle amanhã, eu dou. Entendeu? Eu não esqueci de nada disso. Entendeu? E o que acontece? Então, um dos critérios que vocês vão ver você tem que saber se os polos estão no semiplano direito ou no semiplano esquerdo. E você quer que seja no semiplano esquerdo, tá? E aí, com uma equação de 5º grau, como é que você vai ver os polos? Aí tem critérios para vocês verem isso. Então, a primeira coisa é estabilidade. Segunda coisa, estabilizou, beleza. Só que tem vezes que estabiliza o sistema e o sistema fica com um determinado erro. Mesmo estabilizado, ele deveria ter estabilizado em 1 e ele fica com um erro que a gente chama de erro em estado estacionário. E aí ele fica com 0,9. O erro em estado estacionário é o quê? É 0,1. Aí, dependendo do que você quer, tá perfeito, né? Você pode remover erro de estado estacionário? Sim, usando os controladores P, PI, PD e PID. Vocês vão aprender isso. E o terceiro, a terceira coisa que é a parte das condições, né, dos projetos, né, da projeto de sistema de controle, é o temporário, desculpa, temporário não, o transitório. Por quê? Porque, por exemplo, pode ser uma coisa assim, né? Você quer que a coisa estabilize? Vai estabilizar. Só que primeiro ele dá um pico lá em cima, depois ele desceu, depois ele subiu, depois ele desceu, subiu, e aí de repente fica estável, né?
O transitório pode ser problemático. Se ele dá a gente chama de overshooting, ele sobe muito acima, porque o que basicamente acontece é isso. Vamos supor que você quer uma coisa assim. Tá? Só que o seu sistema, depois de tudo, ele te dá uma coisa assim. Note que depois da estabilidade, perfeito. Mas tem um transitório, não é? Esse transitório aqui, ele faz com que você possa ter problemas, né? Isso aqui é o que a gente chama de ultrapassagem. Você pode até queimar um componente, né? Por isso que sim, eletricidade, às vezes o cara usa aquele mais menos 10%, etc e tal. Você pode queimar um componente por causa desse transitório aí. Chama overshooting, tá? E se o transitório for muito grande também pode atrapalhar. O tempo de estabilização, essa parte aqui também é importante. É o TS, né? É bem interessante isso aí, tá? Vocês vão ver em sistemas de controle, muito legal. Sistemas de controle é uma matéria muito legal. Você vê, é mais uma coisa que a engenharia elétrica faz, que agora até mas já saiu, né? Meio que pegaram a mecânica e a elétrica, fizeram a mecatrônica, esse sistema de controle junto com coisa mecânica. Você tem vários atuadores, aí são os atuadores mecânicos, etc. Mas o que não quer dizer que o sistema de controle é um sistema de controle só eletromecânico. Você tem vários sistemas de controle que são simplesmente os amplificadores, os filtros e coisas do gênero. São sistemas de controle totalmente elétricos, certo? É por aí. Eu ia fazer mais uma, mas cara, eu estou cansado, tem reunião à tarde, já dei toda a aula que eu tinha dado e a gente então deixa para lá, já deu 1 hora de aula, tá bom. Tá legal? Na semana que vem a gente vai passar já direto para a parte de exponencial, já vai fazer um exemplo e aí já vai acabar. Aí a gente vai começar para a parte de transformada, porque vocês vão ver que aí eu vou falar de exponencial e vocês vão ver que o limite, o que é a transformada de Fourier? É o limite da série exponencial de Fourier quando o período tende a infinito. A gente vai pegar a série exponencial de Fourier e vai escrever ela. E aí vai fazer o quê? Vai fazer o t tender a infinito. E aí vai aparecer a transformada de Fourier. Aí o que acontece? Vocês não viram esses... vocês estão vendo aqui esses caras aqui, ó? Que são as amplitudes de cada frequência. Isso é um sistema discreto. Vocês concordam com um sistema discreto? O que vai acontecer quando o t tender a infinito? Você continua tendo essas amplitudes, só que vai estar cada vez uma mais próxima da outra. Por quê? Porque a diferença das frequências, elas passam, em vez das frequências serem discretas, elas vão ser contínuas. Então, em vez de você ter uma coisa que é, por exemplo, aqui, uma coisa discreta, você vai ter simplesmente uma coisa mais ou menos assim, ó. Os dois nós podemos chamar de espectro de frequência. Só que um espectro de frequência discreta, com um número finito de frequências, e o outro é um espectro de frequência contínuo, com um número infinito de frequências. Fala. Pedi para você subir um pouco. Ah, tá. Assim? Baixo. Não, sim, entendi. Tá, desculpa, aqui. Você pode copiar? Não. Dá mais, desculpa. Aqui? Mais. É umas formulazinhas só. Essa aí. Tá. Essa aqui, deixa eu explicar. Essa aqui tá aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu botar assim. Porque aí ela tá ali em cima. Eu só usei embaixo. Tá legal? De qualquer maneira, eu vou postar agora as aulas aí, o PDF junto com o vídeo. Mesmo que o PDF fique repetitivo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu posto o PDF que tem a ver com aquela primeira aula, depois eu posto o PDF que tem a ver com a segunda aula. Você está entendendo o que eu estou falando? Vou postar agora 2 aulas e um PDF. Depois eu posto mais 2 aulas, mais um outro PDF. Obviamente o outro PDF talvez tenha partes desse, porque às vezes eu gosto de terminar, na verdade, ir continuando, porque aí eu posso consultar, né, galera? Senão, eu perco mais tempo.
apesar de eu ter que rolar, etc., mas você tem que consultar num outro lugar, né? Usar aqui esse lado daqui, né? É mais lento, né? Tanto que a primeira aula que eu faço sempre é mais lenta, a aula de vocês é mais rápida, porque eu já copiei tudo para cá. Legal? Tranquilo, pessoal? Já ajuda bastante, né? Bacana. Então tá. Sextou. Aproveitem. Para mim, não sextou, porque ainda não sextou, porque de tarde tem reunião de